Eu convido a todos, quantos têm suas Bíblias, para que possam abri-las agora no livro do Gênesis, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 26 ao 28. Gênesis, capítulo 1, versículo de número 26. Diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, hoje eu quero dar sequência a uma mensagem que nós começamos no dia 11 deste mês, 11 de junho, por ocasião da ceia, não domingo que passou, no domingo anterior. E naquela ocasião, os irmãos que estavam aqui, os irmãos que participaram conosco através da live, vão se lembrar que a mensagem que nós pregamos naquela ocasião, e que eu quero estar dando continuidade hoje aqui, ela me veio por inspiração, por conta do trabalho que nós realizamos aqui com o pastor Léo, seminário Paixão e Ousadia. Muitos dos irmãos estiveram presentes. E os irmãos que estiveram presentes naquela ocasião vão se lembrar que, num determinado momento daquele culto, daquele seminário, o pastor Léo fez uma pergunta, quantas pessoas que em algum momento da sua vida haviam pensado ou até mesmo haviam tentado tirar a sua própria vida. E, para nossa tristeza e surpresa, esse altar aqui ficou repleto de pessoas que testificaram que em algum momento das suas vidas pensaram, ou algumas delas até mesmo chegaram em tentar contra a sua própria vida. E entre as pessoas que estavam aqui, os irmãos que estavam presentes vão se lembrar, tinha muitos adolescentes, de 13, 14, 15 anos. E à medida em que o pastor Léo perguntava a esses adolescentes qual a razão, por que pensaram isso, ou por que intentaram isso, e a resposta deles era sempre a mesma, eu estava cansado, eu me sentia cansado. E eu comecei a pensar e refletir sobre aquilo, e imaginar como é que pode um menino, uma menina de 13 anos, 14 anos, que, a bem da verdade, ainda nem conhece dos problemas da vida, das dificuldades da vida, das lutas da vida, já dizer que estava cansado com aquilo. E eu fiz menção disso no dia seguinte, num culto nosso, e um dos nossos irmãos que estavam presentes nesse culto que eu fiz menção a respeito desse fato, ele me mandou uma mensagem. Eu cheguei em casa, fui abrir o meu WhatsApp, tinha uma mensagem deste querido irmão, e ele me dizia o seguinte ali, falou: pastor, a razão por que estas pessoas, em especial porque os jovens e adolescentes, eles pensaram e tentaram contra as suas próprias vidas, é porque eles não reconhecem a sua identidade, eles não sabem qual é o propósito de Deus para as suas vidas, e eles não sabem também o destino, aquilo que Deus tem preparado para eles. E aquilo lá me tocou, eu comecei a pensar a respeito disso, comecei a refletir, e me veio ao coração o desejo de buscar dentro da palavra de Deus uma resposta para esta indagação, que nos remete a saber de fato quem nós somos, isso fala de identidade, a saber qual é o plano, qual é o propósito que Deus tem para as nossas vidas, e o que será de nós quando nós não estivermos mais aqui neste mundo. E quando nós iniciamos esta série de mensagens no dia 11 de junho, eu falei a respeito de 3 perguntas inquietantes. Os irmãos vão se lembrar disso. Quais são estas perguntas? De onde vim? Por que estou aqui? E para onde vou?
A falta destas respostas, aliadas com todas as pressões que a vida naturalmente tem, faz com que muitos não encontrem sentido para a vida e perdem a razão de viver. Quando falta estas respostas, ou pelo menos uma destas respostas, a pessoa ela não entende a razão da sua existência sobre a terra. Naquela ocasião, no dia 11, nós falamos a respeito de identidade. Identidade nos fala de onde viemos. Essa resposta já foi dada na primeira mensagem, quando tratamos sobre identidade, deixando claro que viemos de Deus. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, por isso nós somos filhos de Deus. Amém, irmãos? Nenhum de nós que estamos aqui, nenhum ser humano nascido na face da terra, desde Adão até o último ser humano que nascer na face da terra, nenhum de nós, queridos irmãos, somos resultados de evolução. Nós não temos nenhuma outra descendência, a não ser termos sido criados por Deus, à imagem e semelhança de Deus. E de uma forma muito especial, queridos irmãos, porquanto quando nós lemos a palavra de Deus, e nós cremos na palavra de Deus, porque eu digo para os irmãos o seguinte, irmãos, é muito mais fácil, é muito mais simples, você crer naquilo que a palavra de Deus diz, do que aquilo que os evolucionistas, do que aquilo que a ciência tenta falar a respeito da criação do mundo, da criação do universo. Você precisa de muito mais fé para crer daquela forma do que você crer na palavra de Deus. Então, eu acho um absurdo pessoas que deixam de acreditar na palavra de Deus, para crer em teorias mirabolantes que você precisa realmente exercitar muito mais fé. Mas a palavra de Deus, que é a base da nossa crença, a base da nossa fé, o nosso fundamento para mim e para você, é a Bíblia Sagrada, é a infalível palavra de Deus. Ela vai nos dizer que o Senhor nosso Deus, nos 6 dias que criou todo o universo, que criou todas as coisas, nestes 6 dias, a palavra do Senhor diz que ao término de cada dia, Deus olhava e via que aquilo que Ele havia feito era bom. O Senhor determinou que houvesse separação entre luz e trevas, ou Ele disse para que houvesse luz, houve luz e houve separação entre luz e trevas, e assim por diante. O Senhor foi dando ordem pela sua palavra a cada dia, e cada dia as coisas foram criadas e Deus viu que era bom. Mas ao 6º dia, quando todas as coisas já estavam criadas, disse o Senhor, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Lemos isso em Gênesis capítulo 1, versículo 26. E assim a palavra de Deus diz que, diferente de todas as outras obras da sua criação, que o Senhor fez pelo poder da sua palavra, o homem, Deus o cria com as suas próprias mãos. Do pó da terra, o Senhor modela ali o homem, a sua imagem, a sua semelhança, sopra sobre as suas narinas o fôlego de vida, e o homem se torna alma vivente. E aí a palavra de Deus, então, nos faz saber perfeitamente de onde viemos e quem somos. Amém, irmãos? Fomos feitos pelo Senhor, a imagem e semelhança do Senhor, criados por nosso Deus, portanto, filhos de Deus. Falamos sobre identidade. O que nós vamos tratar hoje, irmãos, é o segundo tópico desta mensagem, que é propósito. Propósito nos traz a indagação do porquê estamos aqui. Essa é a segunda pergunta perturbadora para o ser humano. Uma vez que todos sabem que irão morrer, que a vida passa rápido como um vapor, e que nada levarão de todo o seu trabalho realizado sobre a terra, que sentido faz a vida? Por que é que nós estamos aqui? Quando o homem tem apenas esse pensamento, esse entendimento, de que a vida aqui passa tão rápido, que de tudo aquilo que o homem trabalha em cima desta terra, de nada ele vai levar
E aí então fica essa pergunta: por que tanto trabalho? Por que tanta luta? Por que tanta aflição? Por que tanta angústia? Por que é que eu tenho que passar por tudo isso? Por que é que eu tenho que viver tudo isso? Se a vida aqui passa tão rápido, se de tudo aquilo que eu fizer aqui, se de tudo aquilo que eu conquistar aqui, nada eu vou levar, porque é assim que a palavra de Deus diz, e isso é óbvio, está claro diante de todos nós. A palavra do Senhor é clara em dizer: nada trouxemos para este mundo, e é certo que nada dele levaremos. Amém, irmãos? Por mais ou menos que você tenha ou possa ter, tudo vai ficar. E então fica essa pergunta inquietante: qual o propósito da minha vida aqui? Até porque aquilo que já dissemos, e a palavra de Deus diz, e nós que somos mais velhos, temos esta experiência. Os mais jovens talvez ainda não tenham esta experiência, mas eu hoje posso falar isso, com 61 anos de idade, que eu tenho hoje. A semana passada, eu estava namorando a Sandra, com 18 anos de idade. Mas semana passada, pastor, parece que foi a semana passada. Amém, irmãos? Passa tão rápido, que eu não consigo enxergar estes anos que nós passamos. E quer que eu falo mais? Vai mais rápido ainda daqui para frente. Essa é a realidade, irmãos. Então fica esse questionamento: por que tanta luta, por que tanta angústia, por que tanto trabalho? Qual a razão de estarmos aqui? De tudo isso nós não vamos levar absolutamente nada. Aqui eu estou falando, irmãos, acerca do trabalho, acerca da riqueza, acerca das glórias deste mundo. Então, qual o propósito da nossa existência aqui na terra? A primeira coisa que nós temos que entender, que nós temos que refletir para que nós possamos chegar a uma resposta satisfatória, é saber qual é o plano original de Deus para nós. E isso está lá em Gênesis capítulo 1, versículos 26 ao 28, que eu quero ler novamente com os irmãos. Aqui está o plano original de Deus. O que é que Deus planejou? Coloque para nós, Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26. Diz assim o texto: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Temos que entender que não estamos vivendo hoje este plano original de Deus para o homem. O que vivemos hoje e da forma como vivemos é consequência do pecado do homem, da rebelião do homem contra o seu Criador. Deus, ao criar o homem à sua imagem e semelhança, depois de ter preparado ali o jardim, tudo aquilo que Deus tinha preparado, Deus estabeleceu um plano. E hoje, o que a humanidade, quando eu digo hoje, estou dizendo desde a queda do homem lá no jardim, desde que o homem pecou e transgrediu contra a vontade de Deus, ele deixou de viver ali, a partir dali, o plano de Deus. Então, isso que eu e você hoje vivemos, meu querido irmão e irmã, não estava no plano original de Deus. Não estava no plano original de Deus toda a fadiga, todo o cansaço, toda a ansiedade. Não estava dentro do plano original de Deus as enfermidades, não estava dentro do plano original de Deus a morte. Ao contrário, o que nós aprendemos pela palavra de Deus é que Deus criou o homem para governar, Deus criou o homem para dominar, Deus criou o homem para que refletisse a sua glória, o seu governo aqui sobre a terra. E esta não é a realidade que a humanidade vive desde a queda lá no jardim. O plano original de Deus era que o homem pudesse ser a expressão do seu Criador sobre a terra. O que é que Deus desejava ao criar esta terra e colocar o homem aqui? É que a mesma forma, ou da mesma forma que Deus
governava o céu, também o homem pudesse governar a terra. Né? Que é o governo do homem na terra, ou a presença do homem na terra, né, da humanidade de uma forma geral, fosse a expressão do seu Criador. O Salmo de número 8, versículos 5 a 8, vai nos falar sobre isso, e praticamente repetir o que diz Gênesis. Vamos ver o Salmo 8. Aqui o salmista se referindo ao homem, né? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Né? Ou seja, o salmista repetindo praticamente aquilo que nós já lemos lá em Gênesis capítulo 1, onde está o plano de Deus para o homem. A humanidade tinha que viver aquilo que Deus havia estabelecido ali. Então é muito fácil, muito simples de entender que hoje o que nós vivemos e da forma como nós vivemos não está dentro do plano original de Deus. E quando eu digo nós vivemos, estou falando da humanidade de uma forma geral. Amém, irmãos? Aquilo que o homem vive, aquilo que a humanidade vive, não estava dentro dos planos de Deus. O homem foi criado para o louvor da sua glória, ou seja, o homem seria como um troféu de Deus na criação. Deus desejava que quando o universo olhasse para o homem, o visse como símbolo da sua glória. Isso fala de propósito, mas o pecado deformou, arruinou esta obra de Deus. Isaías capítulo 43, versículo de número 7, vai falar a razão, de Deus nos ter criado. A todos os que são chamados pelo meu nome, aqui é Deus falando através da boca do profeta Isaías. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei, para o que, irmãos? Para a minha glória. Eu os formei, sim, eu os fiz. Deus nos criou, diferente de todos os outros seres criados, conforme já dissemos. Nós fomos criados para sermos a glória de Deus. Foram criados para a minha glória. E quando eu penso a respeito disto, olhando para este versículo, me vem ao coração aquilo que eu escrevi aqui. Eu vejo, irmãos, isso é uma interpretação minha, você não vai encontrar isso na Bíblia em lugar nenhum, mas eu vejo assim como o homem sendo um troféu que Deus fez para demonstrar a sua glória, a fim de que todo o universo, ao olhar para o homem, para o ser humano, pudesse enxergar ali a glória de Deus. É aquilo que eu disse, como um troféu. Se você pensar num atleta, numa competição, onde ele ganha um troféu, aquele troféu, por toda a sua vida, por toda a sua existência, vai falar da sua glória, vai refletir a sua glória. Ou seja, esse troféu está falando de um momento na vida deste atleta, deste homem ou desta mulher, quando ele realizou uma grande obra, teve uma grande conquista, enfim, aquilo vai expressar a glória daquela pessoa. Estamos aqui apenas tentando trazer uma ilustração a respeito do que o homem é diante de Deus. O homem é aquele que reflete a glória de Deus. De tudo aquilo que Deus criou em todo o universo, o mais sublime foi o homem. Amém, irmãos? Mas os anjos são muito mais poderosos. Os anjos são os querubins, os animais que Deus criou, que estão lá na sua presença, são seres potentíssimos, poderosíssimos, mas nenhum foi feito à imagem e semelhança de Deus. Amém, irmãos? Você não vai encontrar nos seres celestiais
ou em qualquer outro ser criado sobre a terra, alguém com quem Deus repartiu de si, porque a palavra do Senhor diz que Ele soprou sobre nós o fôlego de vida. Quando eu e você respiramos, irmãos, é uma parte de Deus que está dentro de nós, de todo ser humano, independente se ele crê em Deus, se ele não crê, se ele entende, se ele não entende. Cada ser humano, nascido desde Adão até o último homem que nascer, ele tem uma porção de Deus sobre a sua vida, e ninguém mais tem isso em todo o universo. Amém, irmãos? Por isso que a palavra de Deus, ela vai nos dizer através de Salomão, que nessa condição que nós estamos, que eu já disse, a palavra de Deus nos diz, não era esse o plano de Deus, mas nessa condição que nós estamos, quando chegar o final da nossa existência aqui, o pó volta à terra de onde veio, porque nós sabemos que é de lá que o Senhor nos formou, e o Espírito volta para Deus que o deu. De que Espírito é esse que fala a palavra do Senhor? Do Espírito de vida, do fôlego de vida. Então, é algo extraordinário, irmãos. O homem, ele foi criado para refletir a glória de Deus, estabelecer o reino de Deus, o governo de Deus, o domínio de Deus sobre a terra. Mas aquilo que nós dissemos aqui, o pecado deformou, o pecado arruinou esta obra de Deus. No entanto, apesar disto, Deus não descartou o homem. Amém, irmãos? Deus não descartou. Contudo, Deus não descartou o homem, ao contrário, ainda no Éden, Deus estabeleceu o plano de restauração. Deus imola um animal e da sua pele faz vestes para cobrir a nudez de Adão e Eva, e promete que do ventre da mulher sairia aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Amém, irmãos? Se existe uma coisa que nós não temos dúvida, é que o diabo, irmãos, ele odeia o ser humano, em especial aos que temem a Deus, em especial aos que amam a Deus. Eu tenho essa experiência e sei que muitos outros irmãos, obreiros, pastores que tem aqui entre nós, nós já tivemos experiência várias, quando você de repente se depara com uma pessoa endemoniada e você tem que repreender aquele demônio, expulsar aquele demônio no nome de Jesus. Não raras vezes o diabo, na boca daquela pessoa que está ali tomada, ele olha para você e diz o seguinte: eu te odeio. E nós sabemos disso. E pelo menos nisso ele não foi mentiroso. Amém, irmãos? Porque a palavra de Deus diz que ele é mentiroso desde o princípio. Mas quando ele fala que nos odeia, é verdade, de fato ele nos odeia mesmo. E por que ele nos odeia, irmãos? Porque quando ele mentiu, quando ele enganou, quando ele seduziu a mulher ao pecado, a desobediência, a rebelião contra Deus, que é próprio da sua natureza, porque sabemos, e todos nós sabemos disso, Satanás, ele era um anjo criado pelo Senhor, o querubim da guarda, e ele só chegou no estado em que ele se encontra por conta da sua rebelião. E ele imaginava que o homem, se ele seduzisse o ser humano a desobedecer a Deus, a se rebelar contra Deus, o ser humano teria o mesmo destino que ele teve, ou seja, ser separado definitivamente do Deus Criador, do Deus Todo-Poderoso. E foi aí que Satanás se enganou e se frustrou, porque Deus não descartou o homem, apesar do seu pecado, apesar da sua desobediência. Ao contrário disso, a palavra de Deus é clara em dizer que ali mesmo no Éden, ali mesmo no jardim, quando Deus procura Adão na viração do dia, e Adão, percebendo que estava nu, escondeu-se da presença do Senhor, e o Senhor tem aquela conversa, aquele diálogo lá com Adão,
A palavra de Deus vai dizer que o Senhor, então, Ele imola, Ele sacrifica ali um animal. O texto sagrado não é explícito em relação a que animal era este, mas eu posso aqui tentar, dentro da minha fé em Deus, crer que era um cordeiro, embora a palavra de Deus não é clara em relação a isto, mas muito provavelmente era um cordeiro que já apontava para o sacrifício perfeito do cordeiro perfeito, o próprio Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. E com a pele daquele animal o Senhor cobre a nudez do homem e da mulher, e o Senhor faz promessa, dizendo que do ventre da mulher sairia aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Amém, irmãos? Ela lhe feriria o calcanhar, mas ele lhe esmagaria a sua cabeça. E é por isso, irmãos, a razão de que Satanás, ele odeia o ser humano, porque ele não teve sucesso no seu intento. Ao contrário disso, nós sabemos que ele foi sentenciado a uma separação eterna de Deus e a condenação ao inferno. Aliás, a própria palavra de Deus, ela deixa clara que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Só por isso que existe inferno, senão Deus não teria criado o inferno. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Mas a nós, o Senhor nos deu a graça de podermos ser reconciliados com Deus. Amém, irmãos? Por quê? Porque Deus desejava trazer o homem ao plano original. Deus desejava, quando o Senhor faz uma vestimenta de pele ali para Adão e Eva, e o Senhor faz promessa, essa promessa de esmagar a cabeça da serpente, é porque Deus tinha já no seu coração, no seu espírito, o desejo de trazer o homem ao plano original que Deus tinha. Mas Deus não poderia simplesmente esquecer o pecado do homem. Deus não poderia simplesmente ignorar aquilo que o homem fez. E então é preciso que houvesse uma reconciliação. Vamos ver o que diz Romanos capítulo 5, versículo 10. Aqui são as palavras do apóstolo Paulo, dizendo à igreja de Roma: porque se nós, sendo inimigos, quando o homem pecou contra Deus, automaticamente ele tornou-se um inimigo de Deus. E por que o homem tornou-se um inimigo de Deus? Porque Deus não poderia compactuar com o pecado, Deus não poderia compactuar com a desobediência, com a rebeldia, Então, foi quebrado a relação entre Deus e o homem, ou entre o homem e Deus. Mas aqui Paulo está dizendo: se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Segura para nós esse versículo aí. Veja bem, irmãos, que coisa maravilhosa, O homem, por conta da sua rebelião contra Deus, do seu pecado, da sua desobediência, se afastou, separou-se de Deus, tornou-se inimigo de Deus. Mas Deus desejava esta reconciliação, Deus desejava essa reaproximação com o homem. No entanto, irmãos, Deus, na sua justiça e na sua santidade, Ele não poderia simplesmente, conforme o pastor já disse, simplesmente esquecer, vamos fazer de conta que não aconteceu nada. Não. Para que houvesse uma reconciliação, o preço da dívida, do pecado, tinha que ser pago. Quando eu penso em reconciliação, na nossa vida humana, natural, seria melhor que não existisse, mas infelizmente existe, Às vezes, pessoas se distanciam, grandes amigos, às vezes por coisas bobas até, se distanciam, às vezes se tornam até inimigos, e de repente tem alguém
que conhecendo ali aquela amizade que foi quebrada, aquele relacionamento que foi quebrado, essa pessoa, muitas vezes, ela tenta, ser um mediador, reconciliar as partes que estavam separadas, que estavam com a relação, com a aliança de amizade ou de casamento, ou seja lá do que for, quebrado. E nós fazemos isso em relação às pessoas, e de repente pode até alguém, numa situação inversa, fazer isso por nós. Só que, via de regra, quando nós pensamos em reaproximar pessoas, mesmo buscando uma direção, uma sabedoria de Deus, mas, via de regra, nós fazemos isso tentando e usando argumentos. Você tenta conversar e convencer a pessoa, tal, olha, ela estava de cabeça quente, ela não sabia exatamente. Enfim, a gente tenta argumentar de todas as maneiras, buscando ali uma reconciliação. Mas preste atenção, essa reconciliação que foi feita para reaproximar novamente o homem de Deus, não foi apenas através de um argumento. Jesus não usou apenas um argumento para com Deus. Jesus não usou apenas um argumento para com o homem. Esta reconciliação custou a própria vida do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? É muito mais do que pensarmos, fomos reconciliados. Não, nós fomos reconciliados, conforme diz o apóstolo Pedro, a um preço muito alto. Não foi ouro, nem prata ou qualquer outra coisa corruptível deste mundo, mas foi a própria vida, o preço do próprio sangue derramado por Jesus lá na cruz do Calvário. Para quê, irmãos? Para que Deus pudesse trazer de volta, para nós este plano que Deus sempre teve em relação às nossas vidas. Amém? Quando Deus, o Pai, desejou reconciliar a humanidade com Ele, Jesus Cristo se colocou e disse: meu Pai, eu estou aqui para pagar esse preço. Amém, irmãos? A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus se humilhou, e não é difícil para entender isso. Eu fico pensando que, se Jesus tivesse deixado a sua glória, tivesse se feito homem, e aqui nesta terra ele tivesse nascido no lar mais nobre, mais rico, mais poderoso da sua época, que estivesse ainda acima de todos da sua época, ainda assim, só o fato dele deixar a sua divindade, a sua glória e fazer-se homem, isto só já seria humilhante. Amém, irmãos? Só isso, Ele tomar a forma humana, carnal que nós temos, só isso já bastaria, ainda que ele estivesse acima de todos os homens. Mas, ao contrário disso, além de se humilhar ao ponto de tornar-se homem, entre os homens ele foi o mais humilde de todos os homens. Nasceu da forma que nasceu, da família que nasceu, viveu onde viveu, da maneira como viveu, que todos nós conhecemos através das Escrituras. Mas a palavra de Deus diz que ele foi obediente ao Pai, obediente até a morte, e morte de cruz. Sabe para quê, irmãos? Para que o propósito inicial de Deus para mim e para a tua vida pudesse ser restaurado. Amém, irmãos? Pudesse ser restaurado. E é exatamente isso que hoje eu e você vivemos. Vivemos. Paulo diz que o pecado nos fez inimigos de Deus, mas fomos reconciliados pela morte de Jesus. Com que objetivo? Para que pudéssemos voltar ao plano original de Deus, ou seja, sermos a expressão da sua glória. E como é que nós expressamos a glória de Deus? Este é o propósito, irmãos. É isso que você tem que ter no coração. Quando nós falamos de identidade, nós deixamos muito claro aqui: somos filhos de Deus, e ponto final. Amém, irmãos? Não tem mais questionamento a respeito disso. Não tem mais questionamento. Quem é você? Eu sou o filho do Deus Altíssimo, criado à sua imagem e semelhança. Com que propósito? Com o propósito de expressar a glória de Deus aqui na terra. Amém, irmãos? Este é o propósito.
não é? Quando o homem consegue chegar a este entendimento, irmãos, quando o homem, o ser humano, consegue chegar a esta compreensão, né, de quem ele é e qual o propósito que Deus tem para a sua vida, irmãos, a nossa vida ela é transformada, ela é mudada, porque a nossa mente é mudada. A própria Escritura Sagrada diz que nós passamos a ter a mente de Cristo. Amém, irmãos? A mente de Cristo. E quando nós temos a mente de Cristo, irmãos, nós nos desapegamos das coisas deste mundo. Nos desapegamos. Absolutamente, desapegamos. Não é? Isso não significa necessariamente que você não trabalha mais, que você deixa de ter planos, que você... Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando, irmãos, que o nosso coração, ele passa a estar aonde está o nosso tesouro, e o nosso tesouro passa a estar no céu, independente da condição que vivamos aqui, né? Em boas condições materiais, financeiras ou não, o nosso coração não está aqui. Porque, irmãos, porque nós não estamos aqui para acumular riquezas, né? Nós não estamos aqui para crescermos em glória. Ao contrário disso, nós estamos aqui para expressar a glória de Deus, numa vida transitória, que passa tão rápida quanto um vapor, diz a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Sabe por quê, irmãos? Porque independente da condição financeira, material que você vive, independente da sua saúde, independente de qualquer coisa, não existe mais um vazio dentro do teu coração. Não existe mais um vazio dentro da tua alma. Este vazio já foi preenchido porque você sabe quem você é e qual o propósito de você estar aqui na terra. E só tem um que pode preencher este vazio, irmãos. Eu disse pela manhã aqui, me veio à mente, e eu disse, e eu vou repetir isso agora. Eu gostaria até que os irmãos me perdoassem, de repente, não seja até uma palavra muito adequada, mas eu vou me arriscar. Eu digo o seguinte: um bilionário, quando ele tem um vazio na sua alma, e ele não tem um encontro com Deus, ele compra uma passagem de mais de R$1 milhão e entra num submarino e vai tentar encontrar os destroços do Titanic, porque ele tem dinheiro. Mas ele faz isso porque existe um vazio dentro dele. Porque se esse bilionário, como existe, graças a Deus, no mundo, muitos milionários que já encontraram com Jesus, se este milionário ou bilionário tiver Jesus no coração, ele vai pegar um dinheiro desse e vai começar ou vai ajudar, tentar matar a fome de milhares de pessoas na terra. Amém, irmãos? Você concorda ou o pastor está errado? Uma pessoa de Deus, cheia do Espírito Santo, que sabe que é filho de Deus, e que tem na terra o propósito de expressar a glória de Deus, vai pagar mais de R$1 milhão para entrar num submarino, num submersível, e tentar descobrir coisas que não vai levar absolutamente nada. Só que passado um tempo, irmãos, preste atenção, esse vazio que não foi preenchido, ele vai pagar aí mais não sei quantos milhões, e vai para a Lua, vai tentar chegar em Marte, vai tentar chegar não sei aonde. Por quê? Porque ele tem dinheiro para isso. Mas a questão não é se ele tem dinheiro ou se ele não tem dinheiro. A questão é que ele tem um vazio, todo ser humano tem um vazio dentro do seu coração, e ele não teve um encontro com Deus. O pobre, aquele que não tem recurso, aquele que não tem dinheiro, e que de repente tem um vazio no seu coração, e que também não preencheu esse vazio com a presença de Deus, não teve um encontro com o Senhor,
ele vai fumar uma pedra de crack para preencher esse vazio. Amém? Qual a diferença? Nenhuma. A diferença é só a condição financeira. Porque o vazio é o mesmo, o pecado é o mesmo e o fim é o mesmo, que é a morte. Amém, irmãos? Então nós temos que entender isso. E até entender que não é o dinheiro que vai preencher o vazio do coração de ninguém. Não é a posição social que vai preencher o vazio do coração de ninguém. Não é o álcool, não são as drogas, não é o sexo ilícito. Não é a libertinagem que o mundo hoje prega como se fosse normal, que vai preencher o vazio do coração do homem. Sabe, irmãos, eu tenho andado um tanto indignado com algumas coisas que a gente ouve, né, especialmente na televisão. Você ouve coisas assim, irmãos, de pessoas que não têm nada a ver com Deus. Nada a ver com Deus, que vive uma vida completamente depravada, distanciada da presença de Deus, e fala: Deus é amor, o que importa é o amor. Deus é amor. Deus é amor, sem sombra de dúvida. Mas neste mesmo lugar em que esta pessoa leu, ou de onde ela ouviu que Deus é amor, também está escrito que Deus é santo. Amém, irmãos? Deus é amor, mas Deus é santo. Deus não compactua com o pecado. Então fala: Deus é amor, mas também Deus é santo. Amém, irmãos? Deus é amor, mas Deus também é santo. E neste mesmo lugar que a pessoa leu ou ouviu que Deus é amor, e que fala que Deus é santo, também fala que Deus é justiça. Então vamos falar o que Deus é. Deus é amor, Deus é amor, louvado seja Deus. Eu creio, você crê, nós cremos, Deus é amor. Se Deus não fosse amor, nós não estaríamos aqui. Amém, irmãos? Se não fosse o amor de Deus, nós não estaríamos aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas aí entra a justiça de Deus, aquilo que nós já falamos. Porque Deus amou o mundo e Deus é santo e justo, Ele simplesmente não pode passar a mão na cabeça do pecador. Mas Ele teve que cobrar o preço da dívida do pecado. E hoje todos quantos o recebem, tornam-se filhos de Deus. Amém, irmãos? Então, essa questão de achar que, não. A Bíblia continua sendo a Bíblia, Deus continua sendo Deus, e a verdade continua sendo pregado a qualquer preço, a qualquer custo, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, este vazio do coração do homem, não é o dinheiro, não é a posição social, não é a fama, não é o álcool, não são as drogas, não é o sexo ilícito, não é a libertinagem, nada. Só Deus pode entrar no coração do homem, trazer o homem de volta para o seu propósito, e então o homem encontrar sentido para a sua vida. Amém, irmãos? Só dessa maneira, não há outra forma. Lucas capítulo 17, versículo de número 21. Perdão, Lucas capítulo 17, versículos 20 ao 21. Aqui é Jesus sendo interrogado pelos fariseus. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Amém, irmãos? Veja bem, aqui é uma situação um tanto complicada, mas nós temos que entender. Quando Deus criou a terra, fez tudo o que Ele fez e colocou o homem ali no jardim, Deus colocou o homem para governar a terra, para dominar, da forma como nós já citamos durante a mensagem. Mas esta terra hoje, irmãos, ela não está, preste atenção nisso, porque isso é importante. Essa terra hoje, ela não está sob o controle de Deus,
e nem sob o controle do homem. Essa terra ela está sob o controle do diabo. Ele é o príncipe deste mundo, de todos os reinos e de toda a glória que tem este mundo. Tanto isso é verdade que você vai se lembrar que quando Jesus estava fazendo a sua consagração de 40 dias, Satanás vem tentá-lo. Uma das formas como Satanás o tenta é o seguinte: mostra todos os reinos e todas as glórias desse mundo e diz: tudo isso lhe darei se prostrado me adorares, porque a mim foi entregue. Amém, irmãos? A Bíblia Sagrada é explícita em relação a isso. Então, o reino desta terra, ainda agora, neste tempo, permanece sob o controle do diabo. Mas Deus, desejando trazer de volta o seu propósito para o ser humano, Deus, através de Jesus Cristo, da sua morte, reconcilia o homem consigo, para que o homem, sendo a expressão da sua glória, pudesse estabelecer então o seu reino sobre a terra. Agora, como estabelecer o reino sobre a terra, sendo que esta terra não está nas mãos do homem? Por isso que a palavra de Deus diz, vamos voltar no verso 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Versículo 21. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Amém, irmãos? Veja bem, reino fala de governo, e onde o senhorio de Cristo é reconhecido, ali está o reino de Deus. Todos aqueles que submetem ao governo de Deus e expressam a sua glória, este está dentro do propósito de Deus. Este é o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém, irmãos? Então, de que forma Deus traz de volta o seu plano? Através do senhorio de Cristo sobre a nossa vida. Reino de Deus, reino fala de governo. E aonde o Senhor governa, ali está a sua expressão. Então, se o Senhor governa sobre a minha vida, o reino de Deus está em mim. Se o Senhor governa na minha casa, o reino do Senhor está na minha casa. Aonde eu e você estivermos, e se estivermos debaixo do senhorio de Cristo, ali está o governo de Deus, o reino de Deus, e esta é a expressão de Deus sobre a terra. Por isso que a palavra de Deus, ela vai nos dizer que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, nós fomos chamados para fazermos a diferença sobre esta terra. Aonde é que está o reino de Deus? O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem pode-se dizer está aqui ou está ali. O reino de Deus está entre vós. Aonde nós estivermos, ali está o reino de Deus. Aonde nós estivermos, ali está a expressão da glória de Deus. Aonde nós estivermos, ali Deus está sendo manifestado no seu poder e no seu domínio. E é para isso que eu e você estamos aqui, até que cumpramos aqui o propósito que Deus tem para as nossas vidas, e então, na eternidade, nós vamos desfrutar daquilo que o primeiro casal perdeu lá no Éden. Uma vida de paz, uma vida sem enfermidades, uma vida sem angústias, uma vida sem ansiedade, uma vida sem tribulação, porque era assim. O propósito de Deus original era assim. E quando a palavra do Senhor nos fala, através de João, escrevendo o livro do Apocalipse, ele vai dizer que para aquele lugar, aquela cidade que o Senhor foi preparar para nós, ali não haverá mais morte, ali não haverá mais dor, ali não haverá mais tristeza, ali não haverá mais cortejo fúnebre. Amém, irmãos? Então, verdadeiramente, todo o plano de Deus será restaurado para o seu povo por toda a eternidade. Mas aqui, neste tempo, agora, qual é o propósito de Deus? Para mim e para a tua vida, que nós expressemos a glória de Deus, trazendo para esta terra, que não pertence a Deus, não está nas mãos de Deus, mas trazendo a expressão do seu reino, através do senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? E aquilo que eu disse e quero repetir, encerrando esta mensagem. Quando o ser humano tem este encontro com o Senhor e tem esta consciência
né, que nós estamos pregando aqui, e o desejo do meu coração é que todos, não só os que estão aqui presencialmente, mas você também através da nossa live, né, o desejo do meu coração é que todos tenham essa consciência. Irmãos, a vida, você pode ter certeza de uma coisa, ela fica muito mais leve. Amém, irmãos? Muito, muito mais leve. Muito mais leve. Você não tem que ficar preocupado com absolutamente nada, porque você sabe que você está no centro da vontade de Deus, que Deus cuida de você, que Deus cuida dos seus interesses, que Deus cuida de absolutamente tudo. A única coisa que nós precisamos ficar atentos é fazermos a vontade de Deus. Não é? É o que disse o Senhor Jesus de uma forma muito simples: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Fica leve. Amém, irmãos? Fica leve. Ah, pastor, mas você não sabe. Meu irmão, não tem essa. Deixa Deus cuidar. Né? Deixa Deus cuidar. Não vai acontecer absolutamente nada fora do controle de Deus. Nada vai acontecer fora do controle de Deus. Amém, irmãos? Nada vai acontecer fora do controle de Deus. Descansa nele. E Deus sabe o que é o melhor para mim e para a tua vida durante esse tempo aqui, desde que nós manifestemos a sua glória através das nossas vidas aqui sobre a terra. Coloque-se de pé no teu lugar. Quero encerrar lendo apenas mais um versículo, Mateus capítulo 6, versículo 10. Este versículo faz parte daquela oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. É Mateus capítulo 6, verso 10. O Senhor Jesus Cristo, ensinando os seus discípulos a orar, disse a eles o seguinte, vocês, ao orarem, falem com o Pai, diga, Pai Nosso. Veja bem que nós já expressamos isso aqui na primeira mensagem, falando a respeito de identidade, somos filhos de Deus. E aí o Senhor diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Mas na terra onde, irmãos? Na terra onde eu estou, na terra onde você está. Não é no planeta Terra. A vontade de Deus feita na terra é feita nas nossas vidas e através das nossas vidas. Essa é a expressão do reino de Deus. E o nosso compromisso, a nossa responsabilidade enquanto crentes em Jesus Cristo é levar esta mensagem para que outros também venham ter este mesmo entendimento, esta mesma compreensão e fazer parte deste reino. Amém, irmãos? Fazer parte deste reino. E este é o propósito, isso é aquilo que Deus tem para nós. Amém? Espero de coração que você tenha entendido, que você tenha compreendido, que você saiba hoje qual é a sua identidade. Amém, irmãos? Nossa identidade somos filhos de Deus. Nosso propósito sobre a terra, refletir a glória de Deus, expressar a glória de Deus aqui nesse mundo. Amém? Nenhuma outra coisa, irmãos. Nenhuma outra coisa. Você não está aqui para acumular riquezas, você não está aqui para acumular títulos, E quando eu digo você, é todos nós. Independente da forma como Deus te abençoar, e eu gostaria que Deus abençoasse muito todos vocês, que Deus prosperasse, porque a riqueza não é pecado e a prosperidade não é pecado. Amém, irmãos? O dinheiro também não é pecado, nunca foi dito isso. Então, não estamos aqui pregando miséria, não estamos pregando aqui que você tem que abandonar tudo, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um coração livre para servir a Deus, entendendo qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Vamos orar. Querido Deus e Pai, muito obrigado, querido Deus, pela Tua palavra, obrigado, meu Deus, pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, querido Deus, porque nós entendemos a razão, Senhor, da nossa existência nesta terra. Ó Deus, neste mundo, Senhor, que passa tão rapidamente. Ó Deus, um mundo de tanto cansaço, de tanta fadiga, de tanto trabalho, Senhor, de tantas angústias. Ó Deus, do qual o homem não leva a absolutamente nada. Mas nós aprendemos da Tua palavra, Senhor, a juntarmos tesouro no céu.
Ó Deus, onde o ladrão não pode roubar, onde a ferrugem não pode, Senhor, corroer, onde a traça não pode destruir. E a Tua palavra, Senhor, diz que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. E o nosso tesouro, ó Deus, e o nosso coração está no Teu reino. Queremos viver, meu Deus, para expressar a Tua glória aqui nesta terra. Ó Deus, é tudo isso, Senhor, que nós almejamos. Ó Deus, nós queremos, Pai, que se cumpra nas nossas vidas aquilo que o Senhor Jesus Cristo diz: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Ó Deus, nós te louvamos por isso, Senhor, e te adoramos por isso, e é isso que nós queremos ser, é isso que nós queremos viver, querido Deus, independente de qualquer outra coisa. Na condição de filhos de Deus, queremos expressar a Tua glória, Senhor, e que através das nossas vidas, Senhor, e do nosso testemunho, outros sejam atraídos também para o Teu reino, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Jesus disse aos seus discípulos: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. E quando eu penso a respeito disso, irmãos, essas boas obras, elas não são para que alcancemos a salvação. Às vezes tem aqueles que entendem, né? Preciso praticar boas obras para ser salvo. Nós, ao contrário, nós praticamos boas obras porque somos salvos. Amém, irmãos? Porque Jesus nos salvou, porque nada, absolutamente nada, pode substituir o sacrifício de Jesus lá na cruz. Não são boas obras, não é caridade, não é sacrifício, não é penitência, né? Na Idade Média tinha as indulgências, né? Então quem tinha muito dinheiro, pagava lá, o Papa assinava lá uma carta lá: perdoados estão os seus pecados, você já tem direito no reino do céu. Bobagem, mentira, não é? Nada pode substituir o sacrifício de Jesus. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu, como resultado de alguém que sabe quem é e qual é o seu propósito na terra. Se esta palavra falou contigo, aplauda e glorifique o nome do Senhor. Louvado seja Deus.